Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Pelo segundo ano consecutivo assinalou-se agora o Dia Nacional da Banda Desenhada. Estamos a poucos dias do lançamento mundial do álbum Asterix na Lusitânia. São apenas 2 pretextos, entre muitos, para debater a relevância da banda desenhada no mundo das artes, na sociedade, até na educação de milhões de seguidores desta área criativa. Quem são os leitores, criadores de hoje? O que é que mudou neste mundo particular? Como se vive a banda desenhada no ambiente digital? Uma conversa para esta semana com o investigador especialista em BD Pedro Vieira de Moura e a artista visual e autora de banda desenhada Joana Mozzi. Obrigado pela vossa presença aqui em estúdio. Vamos começar pelo retrato, ou digamos, tomar o pulso à banda desenhada. Os pretextos que indiquei são estes, mas podiam ser outros, Pedro. Podia ser, terminou há pouco tempo o Fólio, onde o Pedro esteve envolvido e tem também forte incremento da BD. Podemos falar, por exemplo, da Amadora BD, que começa nos próximos dias, entre outros pretextos para olharmos para a banda desenhada. Se olharmos para o conjunto de produção, distribuição, enfim, divulgação da banda desenhada em Portugal, o retrato é positivo, é de boa saúde ou está periclitante, Pedro? Bom, em primeiro lugar, bom dia. Obrigado pelo convite. Bom dia, Joana. Eu diria que essa resposta tem de ser sempre uma resposta incompleta, porque depende das vertentes que vamos olhar e depois da dimensão crítica em que entramos em pormenor. Ou seja, eu diria à partida que sim, estamos num momento relativamente de saúde. Nós temos muitas editoras especializadas, ou algumas editoras especializadas que são particularmente ativas, têm aparecido muitos novos autores, o que me parece uma coisa bastante positiva. Obviamente que aqui abro um parênteses, imediatamente, eu gosto muito de abrir parênteses. Às vezes posso não fechá-los, que é discutível se todo esse trabalho é um trabalho de grande alcance, de escopo, de estender a própria linguagem da banda desenhada, ou ser mais convencional, mas isso já entramos num juízo de valor. Agora, em termos quantitativos, não estamos mal. Eu gostaria de ver mais editoras generalistas a envolver-se com a banda desenhada e não tantas especializadas, porque ocorre sempre um fenómeno que é o de, por exemplo, em termos de tradução, nós não acompanhamos muitos dos livros e de autores absolutamente extraordinários que têm saído em países próximos do nosso, em sentido de ligação cultural. França, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, e não temos muitos desses livros traduzidos para Portugal, dando a conhecer esses nossos trabalhos. E que podiam estar nas mãos de editoras jornalistas que, por exemplo, têm uma coleção excelente ou uma edição excelente no campo X, mas não têm atenção para esse campo X na banda desenhada. E muitas vezes até têm uma visão muito pobre da banda desenhada, que obviamente nasce de desconhecimento, de ignorância em relação à produção da banda desenhada. Mas depois vamos à parte da recepção. Se a questão se vende ou não, se discute ou não, eu diria que ainda estou um bocadinho insatisfeito. Eu gostava de ver mais vozes a falar sobre a banda desenhada de uma maneira balizada, não simplesmente fazer, por exemplo, repetição das sinopses dos livros, não é? Mas fazer mesmo... Não digo uma... Crítica? Não digo uma crítica... Eu faço crítica de banda desenhada, mas eu sei que o trabalho que eu faço é um trabalho um bocadinho mais académico, é para um nicho, não é para um público genérico. Ninguém tem paciência para ler os meus textos, senão me adormece num instantinho. Mas há uma falta de uma crítica um bocadinho mais balizada e também com espaço em órgãos de comunicação social mais imediatos. Rádio, televisão, jornais. Podemos etc. dizer que se edita mais, mas vende-se menos do que há uns anos? Não, eu não posso dizer isso, porque o vender temos que olhar para os números. Pode haver um limite de público, ou seja, uma edição... A Joana está aqui e pode-me ajudar nisto. Se um autor português relativamente novo vender 500 livros, é bom. Excelente. É bom, não é excelente. Porque nós não temos a tal divulgação suficiente. Se houvesse essa divulgação, provavelmente estes números mudavam. Agora, ou seja, do ponto de vista... Mas é um bocadinho... Também se falarmos de poesia, também mas não há assim tantos leitores de poesia. De autores portugueses. Estamos aí a falar só de autores portugueses. Estou a falar de mas autores. Globalmente o mercado, com os mais comerciais e por aí fora, continua a vender de forma continuada em relação aos últimos anos?
Quer dizer, aí, por exemplo, falou-se do Asterix. O Asterix vai sempre vender. Certo. E lá está, mas o Asterix é um produto que já... Quantas pessoas é que compram o Asterix porque o querem ler genuinamente e não são movidos por uma questão de aquilo que se chama no marketing de confiança na marca ou da coleção? Ou seja, onde é que eles se vendem bem? Se calhar num supermercado. O que é ótimo, nada contra, mas a questão é, essa compra é um consumo imediato de um produto. Uma pessoa que queira ler o livro da Joana não é porque, vou comprar este livro porque estou aqui. Não, é porque há um interesse em ler o livro e vai haver também uma entrega de leitura muito mais engajada do que propriamente com esse tipo de produtos, não é? Aliás, já nem está nas mãos dos seus autores originais, que já faleceram, portanto é uma continuidade de um produto. Portanto, isso é muito discutível. Ou seja, sim, há uma nova geração que obviamente tem muito mais atenção à banda desenhada japonesa, não é? Sim. E isso vende bem, mas vende bem em Portugal também significa... Exato. Não estamos a falar de dezenas de milhares de exemplares, estamos a falar de... Vá lá, se um mangá shonen, uma coisa bastante popular, não vende 1000 exemplares, vende muito menos. E até há anedotas de falar com editores japoneses quando vendem os direitos para cá. Ou seja, as vendas são mais ou menos contidas. Falar mundialmente, isso é outra coisa. Joana, a sua perspectiva sobre esta questão da banda desenhada em Portugal? Antes de mais, bom dia. Obrigada pelo convite, já agora. Essa é a minha perspectiva, vem sobretudo do lado autoral. Eu sou uma autora, não tenho acesso a números já agora, tenho uma experiência de campo, por assim dizer, não é? Eu não vou repetir o que o Pedro disse porque concordo em tudo, também essa é a minha percepção enquanto pessoa que desenha e que escreve os livros. Por outro lado, tenho a perspectiva de professora de banda desenhada, portanto estou em contato com alunos que fazem parte do grupo de compradores de banda desenhada. Acho que a maior dificuldade continua a ser aquela que sempre foi, que é a banda desenhada continua a ser um interesse específico, não é? Quem vai aos festivais de banda desenhada vai lá porque quer ir aos festivais de banda desenhada, já gosta de banda desenhada. Eu não sei como é que estão os números de festivais grandes, como o caso da Amadora BD ou o Festival de Beja, mas sei que há muitas estratégias, por exemplo, que se aplicam nos festivais, que é juntar a banda desenhada à cultura popular, à cultura pop, não é? E isso acaba por... Eventualmente, a estratégia deve ser acreditar que, ok, se nós incluirmos, por exemplo, videojogos ou cultura pop, uma série da Netflix, como acontece com a Comic Con, isso poderá trazer mais pessoas à leitura. Pessoas para... Infelizmente, a percepção que eu tenho ao conversar com editores e com as pessoas que vendem livros nesses festivais é que isso não acontece. Não andam a vender mais livros por terem trazido, por exemplo, videojogos para os festivais ou cinema para os festivais. O que... Se é bom ou se é mau, se é triste ou se não é triste, para além disso, nós temos que analisar porquê, não é? A outra coisa que eu acho que acontece na banda desenhada portuguesa, infelizmente, é aquilo que também acontece, se calhar, com o cinema português, ou como estávamos a falar com a poesia. Há ainda muita resistência, e isto por parte das editoras generalistas, as que publicam, eu estou a fazer aspas, literatura, em publicar autores portugueses. Eu já os vejo, por exemplo, com mais facilidade a editarem livros estrangeiros, em certas editoras, desde que sejam adaptações de um romance a banda desenhada. Eu não sei quantas adaptações é que existe do 1984 de George Orwell em banda desenhada, mas eu já vi mais de 5, não é? Mas depois tem imensa resistência a publicar autores nacionais. Portanto, se já há resistência a publicar livros internacionais de banda desenhada, que por algum motivo já têm alguma expansão internacional, ainda mais vão ter para autores portugueses. Ainda é visto como um risco apostar em autores portugueses, e mesmo quando já tem expansão e reconhecimento internacional. O que eu sinto também enquanto autora, e eu já publico internacionalmente, é que estamos permanentemente dependentes, por exemplo, de reviews, e estamos dependentes da publicidade que já fazem anterior até eventualmente ao lançamento do livro. Há um grande investimento, por exemplo, da editora que eu trabalho no Canadá. Antes do livro sair, houve um trabalho de 5 meses de divulgação do livro. E isso, às vezes, é aquilo que permite que o livro saia do país e seja publicado no estrangeiro. E eu já reparei também que eu sinto que há mais banda desenhada a ser publicada, sim. Há coisas que eu vejo a ser traduzidas em português, e quando eu as vejo a ser traduzidas em português, eu vi que geralmente são livros que ganharam um prémio em Glam, ou foi um livro que ganhou um prémio, um Eisner, não sei o quê. Ou seja, eu enquanto autora, assim, estou muito dependente dessa divulgação, e às vezes é uma divulgação que até tem que vir antes do livro sair. Portanto, resumindo e concluindo,
o marketing é muito importante, não é? E enquanto o nosso trabalho estiver tão dependente de ser um produto, às vezes é muito difícil e, obviamente, fazermos aquilo que se calhar realmente gostaríamos de fazer, ou até mesmo isso é o reflexo das editoras não querem apostar tanto em trabalho mais autoral, porque vai ser sempre um risco, não vai vender o suficiente. Até mesmo, como o Pedro disse muito bem, quando um livro vende muito bem, às vezes nem sequer significam 1000 exemplares. As tiragens aqui são entre 500 e 1000 exemplares, já é uma grande tiragem, diria. Pedro, e não só na banda desenhada. Sobre as tiragens, existem algumas exceções, obviamente. Claro. Existe um livro, um título ou outro que tem 1000 exemplares, 1500, vende bem. Por exemplo, acho que toda a gente conhece, obviamente, o fenómeno do Filipe Melo e o Cávia, que são autores que conseguiram, precisamente graças a uma campanha muito inteligente de publicidade, etc., de alcançarem um grande público. E, obviamente, estamos a falar de uma distância muito grande. Não, ia dizer precisamente de uma editora, sem dizer nomes, mas que publicou um livro de banda desenhada particularmente bom, porque tinha ganho um prémio literário, ou seja, um daqueles livros que entra também em prémios literários, exato. E foi publicado. Mas essa editora não tem nenhuma coleção, portanto, nem sequer houve um trabalho sustentado de fazer um segundo livro nessa coleção, ou voltar a pegar no livro novo desse mesmo autor. Portanto, isso, obviamente, que desagrega um bocadinho a atenção da banda desenhada. Pedro, mas foi sempre assim ou não? Porque se olharmos para trás, vamos ver, há aqui até sinais de uma certa regressão. Este discurso que o Pedro está a fazer sobre a dificuldade de publicação de autores portugueses é a mesma que aconteceu antes do 25 de Abril. Na verdade, com um conjunto de revistas que existiram, quer dizer, foram, curiosamente, durante o Estado Novo, o Pedro corrigir-me-á porque é o especialista, mas os grandes autores internacionais foram publicados em Portugal. O que quer dizer que também furava um pouco a ditadura desse ponto de vista. Mas autores portugueses, zero, ou pouco. E depois do 25 de Abril, eventualmente, isso apareceu um pouco mais. Mas movimentos como os anos 90, já não estou a falar de momentos específicos como a revista Visão a seguir ao 25 de Abril, mas o LX Comics e outros que deram um pouco mais de, entre aspas, gás aos autores portugueses, tiveram ou não continuação? Estamos no mesmo patamar onde estávamos nos anos 90 do século passado? Eu tenho sempre um bocadinho de problema com todas as frases que começam com antigamente. Porque o antigamente no meu tempo, e normalmente as pessoas voltam apenas 30, 40 anos. Vamos falar de 100 anos. Nós temos uma história em que temos a banda desenhada nasce no seio da imprensa ilustrada, Bordal Pinheiro, uma grande fábrica de imagens e que tem um impacto social enorme. Obviamente não é enorme no sentido das massas, porque não era muita gente que lia jornais, nem que teria acesso a essa informação. E nem sequer é parafrasear, é mesmo citar o António Dias de Deus, talvez a pessoa que mais tempo dedicou verdadeiramente a estudar números e a história da banda desenhada portuguesa. Ele diz, a época de ouro da banda desenhada portuguesa é anos 20, anos 30, quando nós tínhamos as revistas e os jornais a serem anunciados na rua e quase toda a gente comprava. O Senhor Doutor, tempos com autores como, agora está-me a dar uma branca, Quimanecas, desculpem, tinha a lista e agora apagou-se aqui da cabeça. O Papagaio, etc. Portanto, isso vendia muito. Mas isso também temos que pensar quais são os contextos, não é? Quais são os contextos, quais são as políticas que havia de educação, de comunicação para as crianças, de propaganda política, que aproveitava isso. Portanto, o Estado Novo, obviamente, tirou partido disso. E até os anos 40, 50, tínhamos muitos autores portugueses a trabalhar nessas revistas, profissionalmente. E.T. Coelho, etc. Portanto, depois do 25 de Abril estamos a falar de uma coisa completamente distinta. Estamos a falar não só do desaparecimento progressivo de projetos económicos que conseguiam ter revistas a circular como imprensa, ao mesmo tempo também uma nova cultura que levava autores hippies de esquerda, etc., a querer trazer uma nova linguagem. A Visão é um caso interessante, mas foi uma coisa fulgurante. A Visão durou um ano apenas. E gastaram tudo. E muitos desses autores não continuaram. E a LX Comics é a mesma coisa. A LX Comics era uma revista que teve 4 números. O 4º número quase que não foi distribuído. Eu lembro perfeitamente, isso é a minha geração. E era uma revista que tinha uma circulação muito, muito limitada dentro de Lisboa, em circuitos, digamos assim, intelectuais, lojas de revistas de arte, livros de arte, etc. Não era uma circulação muito massiva. Muitos desses autores trabalham, mas não são autores com, digamos, com milhões de livros feitos. Por exemplo,
Um dos autores dessa revista é o Dinis Conofrei, que acabou de sair o novo livro dele, A Estância do Sino Coberto, que é um livro extraordinário, ou pelo menos é um livro realmente autoral, poético, etc. Mas eu sei que é um livro que não vai ter o impacto comercial que o Asterix vai ter, como é óbvio. Claro. Mas isso também porque não há um espaço de discussão. Mas já agora falar no Asterix, só para rematar, claro. Para rematar a questão do Asterix. É possível haver algum tipo de contaminação de uma BD mais comercial que possa, de certa maneira, fomentar que se fale mais da outra BD, de outro tipo de BD, da mesma maneira como se tentou fazer os videojogos para arrastar, mas que se calhar não tiveram grande impacto. Os Asterix, os Tintins e por aí fora não podem ou não tiveram, não sei se historicamente tiveram, maneira de agregar também um pouco na mesma leva. Olhem, já agora está aqui isto que não é propriamente comercial, mas também é banda desenhada? Idealmente sim. Eu acho que idealmente, pelo menos, e posso falar a minha perspectiva pessoal eu se calhar não teria aqui sentada se não houvesse o Asterix. Foi a primeira coisa que eu li quando era criança. Portanto, há esse ponto de vista, não é? E já agora, acho que nós, enquanto autores, não estamos contra os Asterix, não estamos contra a Mónica, muito pelo contrário. Nós fazemos, se calhar, o que fazemos porque tivemos acesso a esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho tem que continuar a existir. Idealmente, o que nós queremos é ter essa projeção também, e acho que eu gosto de acreditar que uma coisa ajuda a outra, não é? E o trabalho mais autoral, ou melhor, eu acho que aquilo que temos de destruir um bocadinho é esta separação que uma coisa ou é comercial ou é autoral. Eu acho que essa separação pode ser bastante tóxica e pode afastar bastante as pessoas, não é? E vejo isso refletido em montes de áreas da cultura portuguesa. Sinto isso também na música, sinto isso especialmente no cinema, não é? Portanto, no momento em que nós destruirmos, ou melhor, o trabalho que eu faço é tentar destruir essa barreira, não é? O que eu tento fazer enquanto autora, enquanto professora, ou enquanto pessoa que se move dentro da meia da banda desenhada, é fazer acreditar que o Asterix é tão válido como o novo livro do Denis, por exemplo, não é? São abordagens diferentes e fazem parte do mesmo ecossistema, mas se calhar têm que existir da forma como existem porque têm características diferentes, não é? Idealmente sim, acho que é isso que estamos a tentar fazer, não é? Pedro, esta distinção comercial-autoral? Eu gostava só de dizer uma coisa, voltar um bocadinho atrás, e isto a Joana também sabe, não falou disto, mas eu tenho a certeza que tem muita coisa a dizer sobre isto, que é o seguinte, que é quando as pessoas pensam em públicos novos, normalmente um ponto de vista comercial e muito convencional pensa em públicos novos como crianças. Exato. E o público novo pode ser adultos, ou seja, podem ser pessoas que já não leem banda desenhada há muito tempo. Eu, por exemplo, isso é um exercício que eu gosto de fazer. Eu trabalhei numa livraria e fazia muito isto, que era quase dizer assim, diz-me quem és, diz-me que idade tens, o que é que gostas, etc. E eu vou descobrir um livro que você vai adorar. E que vai de repente descobrir, eu não sabia que a banda desenhada tinha este tema, porque eu desafio mesmo alguém que me diga um tema qualquer, eu encontro um livro sobre esse tema, que é Plásticos no Império Maia em Marte, existe. Eu hei de procurar e encontrar, por mais que tenha que perceber, porque há livros sobre política económica, questões sociais, história dos países, histórias de linguagem, etc. E aqui vou tocar noutro ponto, que é precisamente o de a variedade ou multiplicação das vozes que se expressam a banda desenhada. Se nós insistimos apenas do ponto de vista, lá está, mais do que bem-vindas. Eu adorava o Asterix, eu adoro a Turma da Mónica, leio tudo, leio super-heróis, não há nada que eu não leia. No entanto, se nós insistimos apenas nos casos mais conhecidos e não noutro tipo de banda desenhada, por exemplo, não apanhamos, eu também dou aulas, apanhamos jovens que estão na casa dos 19, 20 e que têm experiências de vida diferentes por alguma razão, não é? A diversidade das vozes. Pode ser uma questão de background económico diferente, étnico, sexual, etc. E querem fazer as histórias sobre as suas próprias pessoas. Essas pessoas não encontram espaço, se calhar, numa ficção científica convencional. E fazem uma ficção científica de outro tipo. E isso multiplica-se. Nós temos alunos que estão a fazer coisas que não têm nada a ver com essas linguagens comerciais. Eu posso dar um exemplo bastante concreto que aconteceu há umas semanas. Eu estou neste momento a trabalhar com um grupo de jovens do Concelho de Sintra. E estamos basicamente eu, em conjunto com uma equipa, estamos a acompanhá-los num projeto que vai durar durante alguns meses, em que eles têm que desenvolver os seus trabalhos de banda desenhada. Estamos numa fase muito inicial e estamos a falar de um grupo de jovens que tem entre os 14 e os 19, 20 anos,
São pessoas que frequentam a escola pública, teoricamente são uma boa amostra do nosso tecido social, não é? E à partida, portanto, estamos no início e tanto eu como outra especialista pensámos, bem, vamos começar por trazer livros, para eles terem algumas referências para aqueles que não sabem o que é que se publica em banda desenhada, porque é o objetivo também deste projeto, vamos trazer alguns livros. À partida, se calhar muita gente pensaria que, ok, estes miúdos que nunca leram banda desenhada, nunca foram introduzidos, mais fácil será, vamos-lhe passar algo mais, entre aspas, comercial, que nós à partida sabemos que a maior parte das pessoas gostam. Vamos passar-lhes uma Mónica, vamos passar-lhes o Asterix, vamos passar-lhes Marvel. Aquilo que eu tenho achado bastante interessante é os livros que os têm cativado mais são os dos autores portugueses. Aí está, como estas pessoas não têm a referência, se calhar nunca estiveram apegados à Mónica, nunca tiveram apegados, a minha geração foi... Eu comecei a ler desenhado o Asterix, porquê? Porque era a única coisa que havia. Era aquilo que havia em casa. Depois, quando fui às livrarias, o que é que havia na altura traduzido? Livros da Marvel. Portanto, era isso que havia. Estes miúdos, como não tinham pegado antes de banda desenhada, a primeira coisa que eu os passei para a mão, aquilo que se destacou, foi estranhamente, não se calhar estranhamente, a Bruma da Amanda Baeza, que a pessoas da minha geração, a alunos que já têm referências, é um livro que há alguma rejeição, porque há quem diga que é uma desenhada demasiado alternativa, tem uma construção e uma composição um bocadinho diferente. Os alunos têm reagido bastante bem a esse livro, pois também há outra coisa, que é aquilo que ela aborda naquele livro, não é? É um livro autobiográfico, que apesar de ter uma linguagem mais poética, e se calhar algumas pessoas até podiam dizer mais inacessível, porque ela é bastante experimental, não iria cativar aos novos públicos. Contudo, obviamente que estes miúdos, aquilo que realmente acharam interessantes, inclusive esse livro neste momento está emprestado na casa de uma destas crianças, foi porque foi a primeira vez que vi um livro que, afinal, a banda desenhada não é só os mesmos colados. Afinal, a banda desenhada pode falar de coisas que me interessam. E, acima de tudo, olha que cores tão giras, não é? Portanto, acho que este exemplo para mim lembra-me que se calhar sim, se calhar nós também continuamos a ler sempre as mesmas coisas, a ouvir as mesmas coisas, porque nós, enquanto seres humanos, gostamos do conforto e gostamos de voltar àquilo que sabemos que já gostamos. Obviamente, quando eu estou cansada ao final do dia, não vou pensar em ler assim, é agora que vou ler este texto para o meu doutoramento sobre um tema altamente complexo como que é completamente remoto. Não. Nós gostamos também de descansar um bocado e acho que isso é perfeitamente normal, continuarmos na nossa zona de conforto. Contudo, eu acho que é interessante ver que às vezes trazer coisas novas pode também abrir possibilidades novas. Pedro, eu só, já agora, para fazer name dropping, também faz bem, mas, por exemplo, realmente se as pessoas de repente descobrirem que têm uma pessoa como o José Smith Vargas a fazer um livro sobre a gentrificação e a crise de habitação na cidade de Lisboa. A Joana Estrela, em vários livros da cultura LGBT, da pessoa assumir a sua identidade sexual e ver as lutas políticas em que se tem que entregar. Exatamente. Francisco Sousa Lobo, que lida com toda uma série de questões de trauma da guerra colonial, traumas sexuais, etc. Não são livros fáceis, não são coisas fáceis de ler. No entanto, ao olharem para este tipo de livros, ao olharem para este tipo de existência e de possibilidade de expressão, veem que, afinal, é muito maior, não tem só que ser ficção. Porque realmente há uma insistência na visão do entretenimento, etc. Ou seja, a ideia do não pensar. Que eu também concordo de vez em quando. A minha tese de doutoramento, está aqui, já agora, para falar, está aqui a versão publicada, é precisamente sobre estudos do trauma. Eu à noite também precisava de limpar o palato, se calhar com o Homem-Aranha contra qualquer coisa, não é? E atenção, não estou a falar mal, lá está, não é falar mal do Homem-Aranha, do Asterix, que ninguém entende isso, porque se fosse, eu podia ter aqui uma conversa durante 1 hora sobre os meus autores favoritos de super-heróis, os meus escritores favoritos que inventam histórias, desenhadores, etc. Mas esse outro então, universo de autores precisa de quê? De um apoio mais aposta, pelo que eu percebo, mais aposta por parte da edição é essencial, presumo, e cuidado, aliás, na edição que se faz. Mas em Portugal, quando algumas artes precisam de empurrões, inclusivamente públicos. Acontece no cinema, por exemplo, existe subsidiação, autarquias movimentam-se em relação a festivais específicos. Falta aqui um outro lado, é muito incipiente. Houve um movimento em relação, por exemplo, aos festivais. Os festivais fizeram algo e continuam a fazer. É lenta a progressão, Pedro, em relação à divulgação destes autores? Se vamos começar a entrar sobre o que é necessário, é tanta coisa que é muito difícil de responder. Mas podemos pôr um índice nisso. Mas eu diria, por exemplo, precisamente os meios de comunicação abrirem espaço para a banda desenhada. Ou seja... Pois já existiu mais.
já existiu mais, existem algumas pessoas que trabalham na rádio, na televisão, mas eu gostava de ver mais. Ou seja, por exemplo, é uma coisa tão simples como esta. Eu já fui a vários programas da RTP. E a RTP tem muitos programas sobre literatura, em que convidam autores, escritores, sobretudo, para falar das suas obras. Sempre que há uma coisa, algo sobre a banda desenhada, e é o mesmo que estamos a fazer neste programa, mas digo com todo o respeito, é dedicado à banda desenhada como um todo. Porque não convidar a Joana só para falar do livro dela? Só, conversa com uma autora só para falar do seu livro. O que é que fez, o que é o livro, seja o que for. Ou eu também já agora, também tenho livros como autor. Mas lá está, é convidar os autores como indivíduos a falar da sua própria obra, tal como se faz com escritores de literatura ou músicos. Ninguém convida um músico e fala-me lá da música portuguesa, da canção portuguesa e os apoios. Claro que se pode falar nisso, mas não... Ou seja, eu sinto que nós, quando somos convidados, temos que de repente trazer toda a caixa. Não é só o nosso trabalho, é defender a casa toda. Mas há aqui um ponto, é que a crítica musical, de cinema e outra coisa, diminuiu muito a sua relevância para o público, com a explosão digital. Sim, hoje em dia, com os blogs e, no fundo, esse movimento, hoje em dia já quase ninguém consome crítica, para além dela pouco existir. Até na música, enfim, na música popular. O digital não tem sido um aliado destes autores? Na produção. Na promoção. Assim, acho que é uma... Sim e não, não é? Acho que é como tudo, ou seja, eu faço parte da geração em que as primeiras coisas que eu posso dizer que publiquei foi online. E muito antes do Instagram ser o que é, muito antes até do pré-Instagram, que era o Tumblr, que também foi uma coisa. MySpace, eu sou geração MySpace, mas não publiquei nada lá. Mas eu lembro-me da liberdade que foi, não é? Descobri que, para começar, havia esta plataforma em que eu simplesmente tinha que tirar uma fotografia ou fazer um scan daquilo que eu desenhava à mão e punha num blog que era 100% meu, cujos meus pais não tinham acesso. Já agora, isso parece uma piada, mas é importante, não é? Quando somos adolescentes, aquilo que liberta a nossa criatividade é sabermos que não temos alguém a controlar-nos ou alguém policial que nós estamos a fazer. Portanto, nesse sentido, se a internet foi um excelente veículo, foi também graças à internet que eu consegui ter uma alternativa à educação que eu tinha na escola relativamente às artes, por exemplo. Eu tive um excelente professor de desenho no secundário, tive excelentes professores de literatura, contudo, aquilo que eu aprendi, eu sempre quis fazer banda desenhada, já no secundário eu queria, a internet obviamente permitiu-me aceder a trabalhos, aí está, pessoas que tinham podcasts, pessoas que tinham blogs de banda desenhada, e foi através dessas coisas que eu se calhar cheguei a montes de autores que agora são importantíssimos para o meu trabalho. E tem compensado a inexistência dessa outra, digamos, média mais formal, mais antiga? Mas aí vem o outro lado da moeda, que é esses nichos, aí está, porque é que eu cheguei lá? Porque eu já gosto de banda desenhada, eles não me cativaram para a banda desenhada, eu já gostava e fui à procura. O problema destes blogs, e as pessoas que os fazem sabem disso e lutam contra isso, é que às vezes encerram-se em si mesmos e ficam enquanto portais de nicho. Quem lê os blogs de banda desenhada já gosta de banda desenhada. Ninguém está... O que é que eu hoje vou pesquisar na internet? Já agora, o que é que acontece se eu meter banda e desenhada juntas? O que é que vai aparecer? Eu acho que isso não acontece. Estes portais existem para pessoas que, como alternativa, querem saber mais sobre um assunto e vão. Agora, o Instagram, quando chega, e agora com o TikTok, é um jogo completamente diferente, que eu não tenho... Nem sei o que é de dizer. Mas posso dizer da minha experiência enquanto professora com alunos, que... quando eu comecei a dar aulas, há 10 anos atrás, as perguntas que me faziam era: professora, o que é que eu faço para ser publicado? Isto significa que ser publicado era a definição de sucesso. Agora as perguntas que me fazem geralmente já não é como é que eu faço para ser publicado, é como é que eu faço para ser viral. Portanto, a grande viragem que isso para mim está a trazer é as noções de sucesso, ou o que é que significa ser um autor estabelecido, se é que isso é sequer uma coisa que nós almejamos. Eu já nem sei o que é que é dizer sobre isso também. Mas eu acho que as redes sociais são mais do que um portal de divulgação. Hoje em dia, não foi mais do que várias pessoas que me vêm dizer: Joana, tu devias investir mais no teu Instagram, eu reparo que tu só vais lá publicar uma vez por mês. E se tu queres realmente fazer alguma coisa, tu tens que investir mais. Ou seja, já não é um portal de divulgação, é o nosso trabalho. Ou melhor, não estou a dizer que é. Eu tenho uma posição muito específica em relação a isso. Mas a internet com que eu cresci e a internet que me ajudou neste momento já não é a mesma. É uma coisa completamente diferente
e que traz coisas boas, obviamente, mas traz imensos desafios. Pedro, como é a BD no tempo do Instagram e do TikTok? Bom, eu começo por dizer que o meu trabalho de crítica começou em 2004 com o Blogspot e ainda eu tenho, ainda alimento um Blogspot. Viva os blogs! A verdade é que depois também tenho outras, mas eu também, como velho resingão, obviamente que eu também surgem novas redes e eu não vou fazer danças, obviamente, nem nada dessas coisas. Mas de facto são gerações diferentes. Eu também imagino quando apareceu a televisão, não, o Telegram é que é, sei lá, não faço a mínima ideia. Exato. Essa discussão das tecnologias sempre existiu. Mas eu também concordo com o que a Joana está a dizer, sobretudo sobre o facto de muitas vezes essas redes alimentam apenas os nichos a que já pertencem. Portanto, não há muito, desculpem, eu vou utilizar um termo em inglês, cross-contamination. Não é? Não há muitas vezes, não há muito diálogo. Uma contaminação. Eu até quero acreditar que novas gerações, porque eu, por exemplo, eu vejo muitos fanzines hoje, há bocado estamos a falar sobre as editoras jornalistas. E já agora, é uma pena não termos mencionado a questão dos fanzines até agora. Exato. São uns mercados que aumentaram imenso. Mas desculpa, interrompi-te. Mas isso é uma coisa que me dá um bocadinho de esperança, espero não estar enganado, que é, há muitas publicações agora, de autores, fanzines, chamem o que quiserem, publicações independentes, materiais, que misturam tudo. Exatamente. Tu participaste, desculpa, publicidade à revista, de textos, poemas e uma BD. A BD que tu publicaste, a BD do passeio... Não me lembro do nome. Sim, tens uma banda desenhada publicada numa revista. Excelente. Capa da Susa Monteiro. Ok. Não estou a lembrar. Curtimos esta parte. Que são, parece postais, é só paisagens de ruas. Não tens personagens humanas. Isso para chegar onde, Pedro? E já foi há tanto tempo, ok. Sim, isso é uma revista literária chamada Limoeiro Real. Limoeiro Real, que é uma revista de poesia e literatura. Que tem poesia, literatura, ensaio, banda desenhada, fotografia, etc. Ou seja, existem alguns gestos que misturam essas... mas isso agora tínhamos que entrar quase em casos. Estou a dizer é que eventualmente poderá haver uma nova geração que está na casa dos seus 20 ou 30 e que ainda não chegou à frente de casas editoriais, que eventualmente não vai ter estas barreiras necessariamente e que vão procurar trabalhar outro tipo de linguagens, etc. E, portanto, pode haver uma abertura diferente destas... de olhar... Porque, digamos assim, o meu sonho, por exemplo, quando as pessoas me perguntam o que é que eu gostava que acontecesse à banda desenhada, é que ela fosse vista como outra coisa qualquer. Exato. Eu não quero que as pessoas sejam fãs de banda desenhada, de tenho tudo, comprei tudo, ou vejam as minhas prateleiras e a minha t-shirt do Spirou. Não, vejo teatro, aquela coisa super burguesa. Vejo teatro 2 vezes por ano, compro uns discos, não sei, hoje não se compram discos, mas compro 10 discos por ano e li 3 bandas desenhadas. Ótimo, faz parte dessa dieta cultural de consumo médio, digamos assim. Mas neste contexto, por exemplo, TikTok, em muitas áreas está a surgir também exatamente esta questão da viralidade, entre aspas, este novo termo, relacionado com a forma como condiciona muito carreiras artísticas. Assim, se tem visualizações... Tem acesso, tem ou não? Acho que é uma questão mesmo de como é que encaramos o nosso trabalho, não é? Eu não acho que uma pessoa tem um trabalho inferior ou superior se tiver muitas ou poucas visualizações. O que eu acredito, e isso é um esforço pessoal que eu faço de distanciar-me se calhar um bocadinho das redes sociais enquanto criadora, é porque eu sinto para uma pessoa ter sucesso nas redes sociais tem que fazer do seu trabalho uma marca. E eu, nesta altura, não posso vir a mudar de ideias, porque todos temos que pagar uma renda. Eu não tenho interesse em tornar o meu trabalho uma marca, eu não tenho interesse nenhum em fazer, porque isso é um trabalho super exigente e acho que às vezes nós minimizamos as pessoas que vivem das redes sociais, porque obviamente parece um trabalho altamente abstrato, não é? E as redes sociais não começaram para ser uma plataforma de trabalho de ninguém, mas neste momento não é? É muito difícil, e houve uma altura, sobretudo quando foi a segunda eleição de Trump, houve um grande movimento no Instagram de vários ilustradores, inclusive ilustradores de renome, quando digo de renome, está, que tinham milhares e milhares de seguidores no Instagram a dizer tchau, vou-me embora, agora vou migrar para outra plataforma digital. Que foi uma coisa que tornou-se, a meu ver, um bocadinho patética a certa altura, como se o problema fosse o Instagram. O problema é aquilo que as redes sociais se existe um problema, é aquilo que as redes sociais fazem, que é tornarmos, de certa forma, escravos de um algoritmo que não controlamos minimamente e condicionarmos o nosso trabalho a uma tendência que pode mudar assim. Mas depois qualquer pessoa diz, mas isso sempre foi assim trabalhar, não é? De certa forma. Agora, eu enquanto posso,
porque nem toda a gente tem esse privilégio de dizer simplesmente vou sair do Instagram e vou tentar trabalhar dos encontros que eu tenho do café e dos portfólios que eu envio. Quantas pessoas é que recebem portfólios hoje em dia? É mais difícil, não é, João? É dificilíssimo, é mesmo difícil. Nós criámos uma dependência enorme das redes sociais. E há muitas pessoas, e não posso simplesmente dizer-lhes que é treta, que veem o seu trabalho completamente dependente do engagement, por assim dizer, não é? Que têm das redes sociais. Eu tento não ter, se é fácil. Não é nada fácil, não é? Mas concordo que tenho alguma pena que tenhamos chegado a este ponto. Mas concordo também com o Pedro diz que a tecnologia sempre teve a evoluir. Quando surgiu a câmara fotográfica, não nos vamos esquecer que os pintores acharam que a pintura ia morrer. O que é que aconteceu? O melhor de sempre, surgiu o modernismo. Mas eu também só que e peço desculpa, se calhar estou a desviar um bocadinho com a conversa, mas também é um mal-entendido nós subsumirmos a conversa de banda desenhada às redes sociais, porque nem toda a gente quer fazer um Garfield, ou seja, um boneco que dá para depois vender com merchandising e ter t-shirts, etc. Na música, se nós estivéssemos a falar de música, há ou não uma diferença entre, por exemplo, uma pessoa que faz uma música pop, que vai ter um vídeo, que obviamente quer chegar muito rapidamente às estações de rádio, ter a música a passar, uma melodia... Não estou a falar mal, eu gosto de música pop, fácil de assobiar, enquanto que há outra pessoa que é um compositor erudito, que tem toda uma história da composição da música e faz uma peça, provavelmente, difícil, complexa, que obviamente que nem todas as pessoas poderão entender, é preciso uma certa predisposição cultural, intelectual de tempo. A banda desenhada é assim, existem compositores de música erudita e malta que faz canções pop de verão. Nada disso retira o direito à cidadania cultural de cada uma dessas coisas. A questão é, quando estamos a conversar sobre a banda desenhada, lá está, a conversa é sobre tudo. Claro. E eu, como, não sei, académico, etc., prefiro falar de um determinado tipo de produções. E eu gostaria de abordar, ainda da questão digital, um outro lado que é a inteligência artificial, Pedro, que é um tema, não é? Eu tento evitar esse tema ao máximo, digo mas já. Eu não queria deixar de abordar. Porque é preciso 2 horas para falar sobre isso. Onde é que vemos neste momento salvaguardas e vejo que há quem faça juras de não utilizar o chamado storytelling com base em inteligência artificial. Quem mais ajuda, mais menos. Vejo também quem assume em Portugal. Nós também temos autores, pelo menos um. Eu não sei, não sou especialista, mas desde o Polaroid em branco, de Mário Freitas, de 2022. Eu próprio também fiz uma coisa que saiu na caixa, com imagens. Já não me lembro qual era o programa. Midjourney, talvez? Não, eu tenho dificuldade em perguntar qual é na questão dos perigos, não é dos perigos, mas qual é o impacto para já que isto vai ter? A vários níveis há de ter, certamente, na BD. Eu não estava a brincar, eu tento mesmo evitar esta conversa, porque são tantos caveats que se têm que apresentar antes de começar a dizer coisas, para explicar. Eu, por exemplo, eu não gosto de utilizar o termo inteligência artificial, porque não é isso que está em causa. Depois temos que falar só sobre quais são, estamos a falar de plataformas muito particulares de geração de imagens. Depois temos que falar como é que elas são treinadas, etc, etc, etc. Ou seja, e de responsabilidades. São tantos os assuntos que eu tenho mesmo muita dificuldade em dizer, e sinceramente acho absolutamente pateta, o dizer sim ou não. Isto não é uma questão para dizer sim ou não. Não use, sim, use. É muito mais complexo do que isso. Por exemplo, as pessoas dizem isto rouba as nossas, os direitos das imagens, etc. Nós próprios oferecemos às companhias isso. Quando eu tenho o Instagram, eu aceitei, nos termos e responsabilidades, aceitei, sim, todo e qualquer conteúdo que eu meto no Facebook, no Instagram, no TikTok, é partilhado com a companhia. Eu abdiquei disso. Eu partilho, para entrar um bocado em filosofia, aquilo que se chama sociedade de controle. Nós estamos numa sociedade de controle. E quem é que faz o controle? Somos nós próprios, que abdicamos de coisas nossas. Eu não estou a dizer para agora vivermos numa palhota, afastados da sociedade. Mas é também é irrealista. Mas é o que nós temos. Como leitor, é irrelevante para o Pedro perceber-se que aquele livro
é ou não feito ou gerado por inteligência artificial? Não, porque eu próprio trabalho e editei um livro académico sobre um artista chamado Ilan Manoak, que é um artista de origem grega que trabalha sobretudo na Bélgica, que é uma das pessoas que faz os trabalhos mais interessantes que eu conheço com a inteligência artificial. Mas agora eu tenho que explicar como é que ele faz isso. Ele não utiliza simplesmente as máquinas que estão disponíveis para qualquer pessoa. Mas se perguntar a pessoas de design que tenham idade suficiente para se lembrar quando o Photoshop apareceu, pergunta-lhes o que é que o Photoshop fez. Era uma data de trabalhos iguais, precisamente porque as pessoas trabalhavam dentro do limite que essa ferramenta permitia. São coisas diferentes, porque eu não estou a pôr do ponto de vista negativo, estou a sublinhar claro. Os impactos, e os impactos são muitas vezes exponenciar e fazer explodir um conjunto de... Mas isso tem, porque, por exemplo, em Portugal, é claro, há editoras... Neste momento, há editoras comerciais que publicam livros ilustrados infantis ou com capas ilustradas que são geradas por inteligência artificial. Existem câmaras municipais que estão a fazer cartazes de festas com inteligência artificial. E muito provavelmente retirando trabalho e pagamento que poderiam ter dado a um profissional de imagem. Ou seja, também há essa questão. Mas isto lá está, isso é... Joana? Eu tenho um ponto de vista relativo um bocadinho diferente. Concordo ao ponto de sim, é uma conversa exaustiva. Eu própria debato-me todos os dias sobre este assunto, mas obviamente o meu ponto de vista vem do lado da pessoa que desenha e escreve. Vejo da parte dos meus pares uma enorme preocupação, a última que o Pedro disse. Vejo muita gente na minha bolha relativamente preocupada com a perda de trabalho, por exemplo. Isso é verdade, isso vai acontecer. Já está a acontecer. Aquilo que me preocupa mais é o que isto significa em termos de mentalidade. Eu quero ser um bocadinho mais ambivalente. Concordo com o Pedro que não é toda uma coisa... Concordo ou discordo com a inteligência artificial ou até com a banda desenhada sintética, como já li também. Aquilo que eu acho é que... Eu acho um bocado triste. Acho deprimente, sinceramente. Acho deprimente e aí posso... dizer mesmo, as editoras, sobretudo as que têm mais capital, as que têm mais possibilidades, recorrerem a fazer uma capa com AI ou até escreverem mesmo um livro inteiro com AI, acho isso deprimente. Porque isso faz-nos questionar o que é que a gente faz em primeiro lugar. Porque é que estamos a escrever livros? Porque é que estamos a desenhar? Se é para depois recorrermos a um software que faz isso por nós. Isto eu acho triste. Se compreendo porque é que isso acontece, compreendo. Se concorda, é outra conversa, não é? Agora... Não pode ser uma ferramenta também, como outras? Pode, claro que pode. Eu há pouco tempo, neste verão eu li um artigo porque eu própria fico a debater-me, fico deprimida, às vezes não sei bem porquê, não quero entrar se calhar no mais fácil, que é dizer isto vai roubar os trabalhos às pessoas e tudo aquilo que é feito com AI é feio. A questão nem sequer é se é feio ou se é bonito, se é... Durante algum tempo aquilo se criticava, olha esta imagem feita com o Midjourney, o homem tem 7 dedos... É uma questão de segundos até ele conseguir fazer as coisas. Neste momento há trabalho feito com a inteligência artificial que tecnicamente é exímio. É uma pessoa olha para ali, melhor, aparecem-me coisas, aí está, no Instagram, que se não me fosse dito, eu acharia que aquilo era uma imagem real. Isso é o que me assusta mais também. É a quantidade de desinformação que está a vir daqui também. Agora, do ponto de vista de criadora e de pessoa que fez até agora a sua vida defender o poder das palavras e das imagens... e do que é que significa, que é o último, para mim é o último reduto de humanidade que nós temos, não é? Acho fascinante, de certa forma, chegarmos ao ponto que conseguimos criar software e máquinas que conseguem automar uma coisa desse género. Agora, confundir isso com criatividade humana acho que é outra conversa. Sim, são ilustrações, sim, é texto, pode ser interessante ou não pode ser. Quando estive a trabalhar no Indie Lisboa, a maior parte das submissões que nós recebíamos de curtas-metragens eram feitas em inteligência artificial, com a grande desculpa, não é uma desculpa, mas por isso é que achei alguns interessantes, que é tentar desconstruir essa tal ferramenta, porque é uma ferramenta, não é? E acho ainda potencialmente mais interessante, pessoas tentam explorar o máximo limite dessa ferramenta, até onde é que a gente consegue ir com isso. Mas isto voltando ao artigo que eu li no verão, li um artigo no verão, escrito por um professor universitário em Nova Iorque, que professor de Humanidades, e vi que cada vez mais os seus alunos recorriam a ChatGPT e semelhantes para escrever os trabalhos académicos, que é uma coisa de agora, não é? E ele foi a conversar com vários alunos para tentar perceber porquê, quais é que são as motivações que estão por trás. Aquilo que os chocou mais, e também me chocou mais a mim, não é o facto dos alunos utilizarem o ChatGPT para escrever trabalhos académicos, é que
eles usam o ChatGPT para tudo. Havia um rapaz em particular, e isso nem me passou pela cabeça, que precisa de perguntar ao ChatGPT o que é que vai vestir de manhã, o que é que vai dizer a uma rapariga quando for num encontro, o que é que vai comer hoje ao jantar, usar ou não na terapia, não é? Terapia, que estamos a começar a ver as primeiras consequências graves disso. Aquilo que isto para mim me assusta é que nós estamos a perder a capacidade, ou melhor, o gosto e a curiosidade em pensar, em descobrir coisas novas. Porque fazer um livro não é fazer uma coisa perfeita, é explorar uma pergunta, é tentar resolver um problema, é tentar chegar a algum lado. As pessoas que acham que fazer um livro é simplesmente fazer um objeto bonito e tentar vendê-lo, estão a olhar só para o lado do produto. Isso deixa-me triste. Isso deixa-me profundamente desacreditada. Agora, por causa de tudo aquilo que tivemos a falar até agora, tivemos a falar de cultura e tivemos a falar de popularidade, tivemos a falar de mainstream. Se não houvessem estas coisas, também não haveria contracultura. E eu acredito que, mesmo por haver pensamento que está a tentar questionar o que é que significa isto de automação, ou melhor, o nível de automação que estamos a viver agora, vão surgir, se calhar, trabalhos que nós nem conseguimos imaginar. Vão surgir, provavelmente, respostas e soluções que, se calhar, nunca teríamos a necessidade de pensar se não tivéssemos, aí está, entre aspas, uma ameaça destas. Porque eu acredito que é uma ameaça. Se calhar não é ameaça só no termo de vamos perder trabalho. Também houve montes de pessoas que perderam trabalho à fotografia, mais uma vez, não é? E ao Photoshop, por exemplo. Eu ainda... Atenção, eu sou uma pessoa que nasceu nos anos 90, eu tive o Photoshop em 2007 e lembro-me de professores na altura, não usem o Photoshop a pessoa carrega num botão e a coisa sai feia. Ou utilizar o iPad em vez do papel. IPad, não é? Isso? É que nós temos que repensar isso tudo, por isso acho que não é tão fácil dizer nunca vou usar, que horror, não é? Mas é o que é que isto significa? Nas aulas recua Platão. Platão dizia para não escrevermos, porque escrever nós íamos deixar de ter Exato. memória. Portanto, não podemos correr o risco de levar a nossa retórica a este nível, de achar que o problema é o avanço da tecnologia. Não, acho que aquilo que é interessante, e isto é que pode gerar conversas interessantes, é o que é que isto significa e porque é que o nosso desvio foi nesta direção. Mas para já a BD, pelo que sei, está no epicentro, ou está no meio de todo o movimento, quer dizer, tudo não está à parte, está tudo, não é? Está tudo. No momento em que temos não sei quantos apoios do Estado para formar as pessoas em AI. Isso significa que há investimento, há um enorme interesse das empresas que nós estejamos a par destas tecnologias, porque sim, é uma nova tecnologia. Eu acho que é também irrealista dizer, vamos fazer um boicote. Amigos, sim. Ideal, em termos de idealismo político, sim, era lindíssimo. Eu estou mais interessado em compreender o que é que isto significa. Há pouco eu queria estava a falar aqui do apoio do Estado, não queria deixar de ouvir sobre a questão da política pública, se existe, se não existe, se é importante, se é relevante. Pedro, para o desenvolvimento do mercado, presumo que para exportar também seja relevante ou não? Não sei qual é a relevância. Pedro, explique-me se a política pública podia fazer mais ou não é para aqui chamada. Não, é para aqui chamada, mas isso é como tudo, quer dizer, não há... Deixa-me contar uma pequena coisa. Eu fiz... houve uma fase da minha vida académica em que eu convivi, portanto, nesse mesmo curso, com pessoas de todas as áreas artísticas em Portugal. E todas elas, dança, vídeo, performance, instalações, etc., todos eles diziam, nós, dependendo da área, somos a ovelha negra das artes em Portugal porque não há crítica sobre a nossa área, não há apoio à nossa área. E eu dizia, a banda desenhada nem ovelha é, nem negra, nem amarela, nem nada, porque nem sequer é uma órfã precisamente dessas instituições. Há relativamente pouco tempo as coisas melhoraram um pouco, houve um diálogo também um bocadinho mais aberto da parte da Direção-Geral das Bibliotecas e do Livro e da Direção-Geral de Artes, que já começam, ou seja, posso mesmo dizer que tive uma intervenção direta em entenderem que têm que se unir essas duas direções para entender que a banda desenhada é uma filha de ambas as áreas, não é apenas uma arte... Porque é uma arte visual, é uma arte plástica, as pessoas estão a desenhar, estão a trabalhar. Não, um livro de banda desenhada não se faz em meses. Quer dizer, haverá quem o faça, mas é uma coisa amorosa, é um trabalho artístico. E ao mesmo tempo também é um trabalho literário, de pesquisa. É mesmo uma coisa distinta. Não é literatura com bonecos, não são bonecos com palavras. A banda desenhada é uma linguagem própria. Tem a sua história própria, a sua recepção social própria, etc. Agora, existem as bolsas da Direção-Geral dos Livros, que é um bom apoio. Essa direção também apoia a tradução de autores portugueses ou seja, se houver um interesse de uma editora estrangeira, publicam livros portugueses com apoio da tradução ou da própria edição. Mas claro que a primeira coisa que eu diria é queremos mais dinheiro. Mas isso qual é a área da sociedade portuguesa que não precisa disso? Portanto, obviamente que eu sei, a banda desenhada não é tão importante como a saúde. Óbvio, não é?
não sou ingênuo. E o que é que era importante? Esse dinheiro seria necessário para quê, em particular? Promoção, exportação, apoio à criação? Eu insisto nesta, porque isto é a minha área, é de facto a promoção. Para mim é mesmo a comunicação, a circulação, porque 100%. Talentos existe. Agentes que constroem existem. Pessoas que sabem, conhecem as coisas desta área, existem. Agora é só conseguir chegar a suficientes leitores. Porque os leitores também existem. Só que não sabem, não há uma ponte destes leitores. Porque, eu vou dizer, eu consegui encontrar pessoas. Eu dou sempre o caso, eu já contei esta história várias vezes, está gravado, da história da minha mãe. Quando a Marjane Satrapi, presumo que conhece a Persépolis, quando saiu, aquilo saiu em pequenos, na verdade saiu numa revista, depois saíram 4 volumes. Quando saiu o primeiro volume, em francês, a minha mãe já não lia banda desenhada desde criança. Li algumas coisas para mim, mas não lia, eu já era um adulto. Eu passei aquele livro. A minha mãe gostou muito da Marjane Satrapi. E desde então, eu tenho passado à minha mãe livros de banda desenhada. A minha mãe tinha 60 anos na altura, 60. E, portanto, ainda hoje, que está perto dos 80, lê. O meu pai também. Há um livro qualquer, sei lá, sobre a guerra colonial, sobre uma questão política, etc, etc. Passo, o meu pai tem interesse nessas áreas e lê. Há um livro que é Os Watchmen, talvez um dos livros mais conhecidos do mundo de super-heróis. Eu não vou passar esse livro à minha mãe, porque não é que o livro seja mau. O livro é extraordinário. Não é para esta leitora. E, portanto, os leitores estão aí. O que falta é esta ligação. Fazer as ligações. Acho eu. Eu insistiria neste aspecto. Mas, claro, há muitas outras coisas. E a Joana, o que é que pensa sobre isto? Concordo 100%. Acho que concordo 100%. E acho que o Pedro também mencionou a coisa que é mais importante, que é... no momento em que a banda desenhada deixar de ser tratada como um nicho, e quando há, mais uma vez com todo o respeito, uma conversa, que são duas pessoas da banda desenhada, torna-se uma conversa sobre a banda desenhada, não é? Acho que é tentar fazer também o passo a partir daí de começar a incluir coisas que por acaso contêm a banda desenhada dentro de outros tipos de programação. E, já agora, eu vejo isso a acontecer cada vez mais. Ou seja, isso já está a acontecer. Eu acredito que, às vezes, eu tendo a ser um bocadinho negativa e é muito fácil reparar nas coisas que não estão a funcionar. Uma das coisas boas de trabalhar no terreno, ou fazer, por exemplo, visitas às escolas, é perceber que, apesar no grande panorama, parece que não há investimento suficiente, não há divulgação suficiente, em pequenos sítios existem pessoas já a fazer pequenas revoluções. Por exemplo, um dos meus primeiros trabalhos foi com o Plano Nacional de Leitura. Eu colaborava com eles pontualmente, isto já há alguns anos atrás, ainda muito antes da pandemia. Basicamente, o que eu andei a fazer com eles fazia visitas e formações em escolas e em bibliotecas, tanto para professoras como para bibliotecários, de como é que incluíam banda desenhada na sala de aula. E agora vem a coisa mais interessante. Não fui eu que tivesse a iniciativa. Nem sempre foi o PNL. Muitas vezes eram as próprias bibliotecárias, as próprias professoras, que sentiam que temos aqui um formato de literatura, e essa é a verdade, essa acaba por ser também uma das melhores coisas da banda desenhada. Ela não é levada a sério o suficiente. Os miúdos adoram aquilo, não é intimidante. Eles perceberam que, através da banda desenhada, nós estamos a conseguir interessá-los. Nem sempre era para português, para matemática, para ciência, para história, não é? E então, havia um interesse em várias escolas que eu tive o prazer de visitar e conhecer, pessoas que, com os fundos que tinham e com os formatos que conseguiam ter, conseguiam trazer-me a mim e inclusive outras pessoas para fazer essa formação. E esse interesse já existe. Portanto, essas coisas é o que me dá força todos os dias. Inclusive, passarem 10 anos mais tarde, eu lembro, mas estas pessoas ainda estão a trabalhar. Essas pessoas existem, nós estamos aqui os dois sentados, estamos a conversar consigo, aí está. O interesse já existe. Portanto, eu gosto também de acreditar que quando eu comecei a interessar-me pela banda desenhada havia muito menos oferta, havia muito menos divulgação. Eu lembro-me, e digo isto aos meus alunos com piada, mas é verdade, FNAC, a grande cadeia de livrarias que nós temos, não era a secção de banda desenhada, era uma prateleira, que era o Asterix, e depois começou a haver Naruto. Pronto, e agora não, temos uma secção inteira. Portanto, existe de facto já mais oferta, existe muito mais aposta. As coisas são lentas, demoram tempo, mas não falta vontade. E descentralizado, não é só em Lisboa, não é? 100%. Certo? Sim, 100%. Eu já agora passo a publicidade. Estamos a fechar mesmo. Mas passo a publicidade, eu convidava os ouvintes interessados, façam isto. Aconselho. Procurem as lojas especializadas que existem em Lisboa, Porto,
Coimbra, ou onde viverem, porque existem, Dr. Cartoon, Kingpin, BD Mania, Mundo Fantasma. Eu estou a fazer publicidade porque recebo dinheiro de todos eles, claro, como é óbvio. Ou espero que me estejam a ouvir. E dirijam-se a essas lojas, deem uma vista de olhos nas capas, nos livros, e falem com as pessoas que lá trabalham e digam assim: olha, estou à procura de uma banda desenhada, já não leio há algum tempo, gosto disto. O que é que me aconselha? Sim, gosto deste e tema. Todas essas pessoas vão aconselhar um livro que não conheciam e que vai surpreender essa leitura. E vão descobrir que, afinal, também é uma banda desenhada para vocês. De certeza. Fica o conselho. Obrigado, Joana e Pedro, pela vossa presença. O que conta hoje a banda desenhada, o tema que trouxemos esta semana, da capa à contracapa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral da nossa conversa está em podcast, nas plataformas habituais, um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, João Campelo, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para outra conversa.